Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje eu quero trazer para vocês uma análise de uma moeda tão comentada aí na internet, né, que gera uma perspectiva gigantesca em torno dessa moeda, né? Eu estou falando da SDAO. Será que ela realmente tem potencial para voltar a trabalhar acima de ou US$ 2, né? Então eu quero trazer para você a minha visão de mercado. Para você que é novo no canal, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, assim você vai me incentivar a trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá? Já quero deixar bem claro para você também que é novo e não viu alguns vídeos, eu não sou do tipo de torcedor, eu gosto de analisar o mercado de verdade, então eu não vou mandar você comprar só porque o mercado caiu demais, tá? E também não acho que o mercado simplesmente vai sair daqui e vai fazer isso aqui, tá? Até porque o mercado financeiro como um todo, ele não funciona dessa maneira, né? Mas sei que muitos de vocês acabam entrando no mercado porque é passada uma visão errada do mercado para ganhar likes, para vender cursos e por aí vai, tá? Então, a minha intenção aqui do canal é passar a verdade sobre o mercado financeiro como um todo para vocês, tá? E dá para ganhar muito dinheiro com criptomoedas? Dá para ganhar muito. Mas você tem que saber o que está fazendo, tem que sempre buscar alvos. Obviamente que você não vai só dizer que vai buscar um alvo, né, pessoal? Lá não sei na onde, com stop aqui. Tudo tem que ter um porquê, uma lógica, uma região, blá blá blá. Mas o seu alvo tem que ser sempre maior do que o seu stop, ou seja, o seu payoff da operação tem que ser sempre muito favorável ao seu, à sua perca, né? O seu risco-retorno tem que ser muito favorável, beleza? Então eu vou mostrar a minha visão sobre a SDAO, vou mostrar a situação de trade que a gente pode aguardar para fazer, né? Caso ela faça esse movimento, eu quero entrar nessa moeda. E vou mostrar o payoff dessa operação para vocês também, dando duas situações para vocês verem a diferença do mercado, explicar um pouquinho como funciona o mercado como um todo, tá? Então vamos lá. A partir do momento que o mercado não é de mentir para ninguém, né? Não sei se é assim o ditado, mas estamos numa puta tendência de baixa nessa moeda, né? E quando o mercado vem numa tendência de baixo, continua quebrando estruturas para baixo, a favor da movimentação inicial, é chamado de boss, porque está quebrando estruturas a favor da movimentação, tá? Então, quando o mercado deixa uma região importante como essa de suporte, e ele quebra essa região a partir desse movimento, como o movimento está muito extenso, eu vou trabalhar com essa referência de mercado. Então, esse aqui já vai ser meu objetivo de mercado, para que caso eu consiga comprar essa moeda aqui, o meu objetivo é chegar nessa região. Beleza? Então, quando o mercado não sei nem porque eu fiz isso aqui, mas vai assim mesmo. Quando o mercado faz essa quebra de estrutura, ele continua caindo, 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 deixa um fundo. Então a gente só precisa atualizar esse topo com esse fundo, a gente divide o meio dessa operação e acima dessa região de 50% é chamada a minha região de prêmio, tá? É aqui onde eu tenho interesse em vender, é aqui onde está, de fato, a região de oferta, onde os grandes investidores, HFTs, players, têm interesse em vender o mercado. Ao contrário do que a maioria pensa, né, perdão, eles não vendem aqui. Muito pelo contrário. Provavelmente, os grandes players que querem comprar barato essa moeda, eles empurram o máximo possível o mercado para baixo, né? E aqui alguns viram a mão, viram comprado, levantam o mercado, realizam posição e por aí vai, tá? Mas você nunca vai ver uma instituição comprando aqui ou vendendo aqui. É muito difícil. A não ser que eles tenham uma expectativa de ir a zero, beleza? Então, basicamente, o que a gente precisa entender aqui? A gente tem essa referência de mercado, mas o mercado ele precisa dar uma situação para mim que ele vai começar a reverter esse movimento de baixa, né, para ir buscar liquidez nos pontos mais altos do mercado.
Porque, como cito nos vídeos anteriores, o mercado sempre sai dos pontos de menor liquidez para os pontos de maior liquidez, tá? O mercado sempre vai fazer isso, beleza? E também cito nos vídeos anteriores que quando o mercado faz uma puxada muito grande dessa forma, estou no gráfico diário, tá? O mercado acaba deixando algumas ineficiências no mercado. E essas engasguei aqui, ineficiências do mercado vão ser fechadas mais cedo ou mais tarde. Então pode ser que são fechadas no mesmo dia, pode ser que são fechadas um dia depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 2 anos depois, não tem problema. Um dia vai fechar. Esse movimento é uma certeza que a gente tem, a não ser que a moeda acabe, né? Mas, basicamente, para vocês entenderem, nessas regiões se encontram a liquidez do mercado também. Por quê? Para cada contrato de compra, precisa ter um de venda. E para cada pessoa comprando, precisa ter alguém vendendo, tá? Então, o mercado, nessa zona, quando acontece esse balanço de preço aqui, é como se tivesse 10.000 vendas e apenas 5 cara comprou aqui, beleza? Então, basicamente, é isso que o mercado faz. Sai do ponto de menor liquidez e para exatamente onde há liquidez. Fechou uma ineficiência e, a partir desse movimento, ele deixa algo melhor ainda para a gente. O que é? Uma quebra de estrutura importante aqui, outra aqui e outra aqui. Isso é chamado de choque, mudança de característica do movimento. E a partir dessa quebra de estrutura, a gente tem uma perspectiva que o mercado agora sairá desse ponto e vamos buscar liquidez mais acima. Então, essa região que já foi mitigada, é assim que fala, não consideramos mais. Então, o próximo ponto que a gente tem para ser mitigado é esse cara. Então, por isso que o meu alvo, caso eu consiga entrar na operação, é nessa região, tá? Então, o que a gente precisa fazer para vocês entenderem? A partir do momento que o mercado quebra essa estrutura, né? Vou deixar marcado só aqui para vocês entenderem o choque. Horrível, né? Vou marcar de novo, choque, para vocês entenderem. Então, o mercado provavelmente deve ter sido uma galera, deve ter comprado aqui achando que o mercado ia subir infinitamente para cima, né? E quando o mercado faz isso, reparem que antes de acontecer esse movimento aqui, ó, aqui também tinha uma ineficiência. Oh, meu Deus. Aqui existia uma ineficiência, né? Então o mercado faz o quê? Começa um novo processo de mitigação, porque como citei ali atrás para vocês, os grandes players, quem comanda o mercado, quem gira de fato dinheiro no mercado, eles não compram aqui. Eles realizam aqui ou vendem aqui, tá? E aí sim eles mandam o mercado lá para baixo para corrigir aquela falha. E aí corrige, faz um novo processo de mitigação. E ele continua caindo. E por que ele continua caindo? Porque aqui, ó, bem oculto, existia uma outra falha, um outro Fair Value Gap FVG, uma zona de liquidez, tá? Então o mercado basicamente vem tocar essa região e inicia um novo processo. Então essa entrada dessa operação já foi, né? Mas o que podemos fazer para entrar nessa operação? Já que a gente tem uma perspectiva com o mercado agora, dando sinais para a gente que há uma grande probabilidade de reversão de movimento, não. Mas que há uma grande probabilidade do mercado estar indo buscar liquidez em patamares maiores. A gente precisa entrar numa entrada secundária, né? Para que a gente possa participar desse trade. Então, vou explicar para vocês mais ou menos o que o mercado está fazendo aqui. Estou no gráfico diário, né? Então, o mercado já concluiu esse movimento e ele deixou uma ineficiência aqui, onde está marcado de azul, tá? Esse aqui. E ele começa aqui, ele deixa que vocês conhecem como resistência. E ele está exatamente nesse cara agora, como eu estou gravando o vídeo, tá?
Então, o que é necessário aqui para a gente entrar nessa operação que a gente aguardar? Primeiro, vou deixar claro que não é comprar o rompimento, tá? Que ele feche um candle diário, não precisa ser desse tamanho, foi só para vocês verem, tá? Que ele feche um candle diário acima dessa região, beleza? Depois eu já passo os valores para vocês. Deixa eu até colocar uma linha já. Que ele consiga fechar um fechamento acima de 0,4750 no gráfico diário, né? E a partir desse movimento do gráfico diário, que ele consiga fechar esse movimento, ele inicie um novo processo de mitigação e ele vem aqui testar essa região, fechar essa região de ineficiência, e aqui seria a melhor compra dessa moeda, beleza? Já que o processo está concluído, né? E há uma grande probabilidade dele esse DAO ir lá naquela região que eu citei acima, beleza? Mas, como o mercado, a partir desse movimento secundário aqui, ó, está quebrando a estrutura, também há uma possibilidade desse mercado parar aqui, né? Eu acho meio difícil, eu acho que há uma possibilidade dele vir aqui, mas pode ser que pare aqui, tá? E aí sim ele dá start a um novo processo de mitigação. E por que eu acho que pode ser que pare, pode ser que não, né? Porque aqui não deixa de ser um início de movimento que está quebrando uma estrutura caso consiga, tá, pessoal? Então é importante esse movimento. Então o que a gente aguarda numa região dessa? Né? Por exemplo, tanto em cima quanto embaixo. Ou você monta uma posição nos 50% dessa região comprando um pouco, e caso ele vá lá embaixo, mais um pouco, né? Que dá para ser feito dessa forma. Ou você aguarda uma entrada de confirmação. O que é uma entrada de confirmação? Se a gente tem essa região aqui, que é uma região forte de demanda, então a gente aguarda que o mercado venha aqui. Pode ser que em muitos casos aconteça ele dar uma varadinha, pegar os stops que a galera deixa embaixo do suporte, né? Aí ele faz esse movimento, deixa um topinho assim, num tempo gráfico lá de 2 horas, 4 horas, tá? Aí o mercado vem, rompeu essa estrutura, é aqui que você compra, porque ele quebrou essa estrutura, é aqui que você compra, stop aqui, para levar ele lá. Isso é chamado de entrada de confirmação, tá? Mas acho sim que a SDAO tem um grande potencial de estar iniciando um novo ciclo do mercado, aonde vai buscar liquidez em patamares maiores, tá? Então, pelo menos é isso que ela indica para a gente, né, no gráfico diário, principalmente. Mas é importantíssimo que essa moeda supere essa região no gráfico diário, colocando um fechamento acima dessa região, para aí sim iniciar um novo processo de quebra de estrutura, voltar a capturar liquidez na zona de demanda, né? Para a gente subir junto com os caras grandes aí comprado para levar essa moeda lá naquelas regiões lá. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal, da minha visão sobre a SDAO. Acredito sim que ela vai romper essa região, tá? Espero que sim, na verdade, né? Vou ficar bem de olho. Pode ser uma boa e grande oportunidade para mim também, né? E esqueci de mostrar o payoff da operação para vocês, vou mostrar agora, tá? Vou tirar um negocinho aqui do gráfico. Então, repare bem que caso a gente consiga comprar nessa região, eu nem vou utilizar os 50% dessa região, que seria o certo, que geralmente, como falo nos outros vídeos, o mercado vem até 50%, tá? Mas vou colocar aqui na parte superior do mercado, ou da região de demanda. Então, eu tenho como objetivo, também seria os 50% dessa região, mas vou colocar no começo, para vocês terem uma base de operação, tá? Então, como a imagem diz por si só, você tem um payoff, um risco-retorno de 30,61 para 1, caso a gente consiga entrar nesse ponto dessa moeda, tá? Então, é uma operação extremamente lucrativa, que gera uma porcentagem de lucro de
373% sem nenhuma alavancagem, né? Um belo trade, né? E agora, vou mostrar para vocês a diferença quando vocês compram o topo de um rompimento e vou colocar o stop no mesmo lugar, que seria um stop seguro, né? Entre aspas. Vamos colocar lá para a gente ver a proporção da operação. Então você teria uma porcentagem de 235%, porém, você teria um risco-retorno apenas de 6,16 para 1. Ou seja, o seu stop já se torna grande. Se você toma um stop, já vai doer. E aqui, caso ela confirme que seja para a gente, né? E stop, o stop não vai doer, né? Mas é muito difícil ela fazer essa confirmação no gráfico diário. Pode acontecer, tá, pessoal? Tudo pode acontecer no mercado. Mas é bem difícil dela confirmar no gráfico diário e mesmo assim varar essa região. Com fechamento é bem difícil. Pode ser uma varadinha, uma espetadinha, mas o fechamento é bem difícil. Então essa é a minha visão sobre a S-DAO, pessoal. Espero que tenham gostado. Quero lembrar para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.